segunda carta de Paulo ao seu fiel discípulo Timóteo foi a última das 13 cartas escritas pelo apóstolo. Essas são as últimas palavras do apóstolo mais importante da história da igreja. De maneira específica, então, essa última carta o apóstolo direciona para aquele que daria continuidade ao seu legado ministerial. Nós sabemos que de todas as igrejas que foram plantadas pelo apóstolo, talvez poderíamos destacar a igreja de Éfeso como uma igreja de grande importância. Timóteo, ele inclusive se tornou pastor dessa igreja de Éfeso. Tamanha importância da figura de Timóteo como sendo aquele discípulo que recebe o bastão do apóstolo Paulo e dá continuidade com fidelidade às escrituras neste ministério. E de uma maneira muito especial, nós percebemos ao longo da carta o carinho que o apóstolo tem pelo seu discípulo Timóteo. Nós sabemos que muito provavelmente Timóteo era um homem transparente, por isso que o próprio apóstolo Paulo às vezes traz recomendações acerca da saúde de Timóteo. Certamente para que essas recomendações fossem feitas, é porque antes esse discípulo já tinha aberto o seu coração. Nós percebemos então Timóteo como alguém que tinha esse coração de ser vulnerável, de ser transparente. E essa é uma chave, um princípio no mundo espiritual. Nós sempre, para que possamos dar continuidade ao legado de outros que vieram antes de nós, nos colocamos nesse lugar de transparência, nos colocamos nesse lugar de vulnerabilidade, para que de fato possamos receber instrução vinda da parte de Deus, mas também através da boca daqueles que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. O fato é que talvez é muito fácil nós falarmos que servimos a Deus, mas não reconhecemos os homens que Deus colocou sobre a nossa vida. Hoje, eu digo para vocês, amada igreja, é muito importante que haja um entendimento de todos vocês do que está acontecendo aqui hoje. Esses homens que serão ordenados ao ministério da palavra, são homens que o Senhor está levantando sobre esse lugar, para trazer mensagem da parte de Deus para a sua vida. Se abram para receber instrução desses homens, se abram para receber a exortação desses homens, e que, obviamente, nós possamos ter a convicção de que eles serão usados por Deus. Por isso que a responsabilidade deles é muito grande, a responsabilidade de ser um ministro de Deus, a responsabilidade de se tornar um instrumento de Deus. Acredite em mim, eles serão mais cobrados, porque a eles está sendo entregue uma grande responsabilidade. Quanto mais você recebe, mais cobrado você será. Quantos estão comigo aqui nessa manhã? Eu gostaria então de que nós lêssemos o que está escrito a partir do verso 2. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Esta é a palavra do apóstolo Paulo para Timóteo. E hoje, Paulo, Álvaro, Mateus e toda a igreja Emaús, essa é a palavra de Deus para vocês. A escritura diz: prega a palavra. Todo mundo repita comigo: prega a palavra. E hoje eu quero ministrar para vocês uma palavra intitulada o ministério da palavra. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Paulo, Álvaro e Mateus, haverão momentos que quando você fazer uma análise circunstancial, você chegará à conclusão que talvez não seja oportuno que você se levante para pregar, mas a escritura diz, mesmo que não for oportuno, pregue a palavra. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Olha que interessante, aqui o apóstolo diz, corrige, repreende e exorta. Parece, né, coisas pesadas, falar de correção, de repreensão, de exortação, mas olha o que está escrito, você vai fazer isso, mas vai fazer com longanimidade, você vai fazer com paciência, você vai fazer com amor,
você vai fazer, de fato, com o coração de simplesmente abençoar aquele que você está corrigindo, repreendendo ou exortando. E o verso 3 diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Haverão dias em que as pessoas não procurarão mais a sã doutrina, procurarão pessoas que falam simplesmente aquilo que elas querem ouvir. Verso 4 diz que, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Álvaro, Mateus e Paulo, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faze o trabalho de um evangelista. E a palavra de Deus para você é: cumpre cabalmente o teu ministério. Hoje nós estamos aqui para reconhecer que foi o Senhor quem entregou o ministério a vocês. Você sabe, esses irmãos, eles hoje não estão começando o ministério, nós estamos reconhecendo que Deus já os entregou o ministério. Por isso que é tão lindo eu ouvir frases que eu ouvi de tantos irmãos essa semana, ouvi de irmãos que nos encontramos ali na porta da igreja, falando: ô pastor, que coisa linda é saber que esses irmãos, eles já eram verdadeiros pastores, e hoje nós só estamos reconhecendo aquilo que eles já eram. Eu posso testemunhá-los, amados, que de fato, esses irmãos têm dado a vida deles, por essa obra, pela causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por tantas vezes, eles já abnegaram tempos, talvez com as suas próprias famílias, tempos com amigos ou com pessoas que eles amam, em favor da causa do Evangelho. Você que é familiar desses irmãos, hoje, amada igreja, nós recebemos com honra os pais e os familiares, e digo a vocês, todas as vezes que você ver um pai ou uma mãe de um pastor dessa casa, trate-os com honra. Nós celebramos a Deus pela vida de vocês. Sejam muitos, que o Senhor possa abençoar a casa de vocês, mas eu digo a vocês também, saibam de algo, que é muito importante que haja no coração de vocês o entendimento, de que os filhos que Deus deu a vocês, de fato, receberam uma missão especial. Talvez haverão dias que eles não estarão presentes, talvez em alguma festividade familiar, mas eu quero dizer para vocês, é porque vocês são pais ou mães de verdadeiros soldados, de verdadeiros capitães de um exército, do exército do reino de Deus nessa terra. Você pode ter certeza que quando chegar lá em cima, eles serão recompensados por tal missão. Amém? De fato, para nós é um privilégio conviver com pessoas que dão as suas próprias vidas em favor da causa do Evangelho. E amados, a palavra então que eu quero entregar a vocês é que nós precisamos zelar pelo ministério da palavra, porque haverão dias que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina, mas eu quero dizer algo para você, nessa casa, nós teremos um zelo em protegermos as escrituras sagradas. Essa é a principal missão de todos aqueles que aqui forem ordenados pastores. A principal missão de um pastor é o ministério da palavra. Pregue a palavra. Ou seja, a pregação é muito importante no ministério pastoral. Até porque a pregação é o instrumento pelo qual um pastor exerce o seu ministério. Um pastor exerce o seu ministério através da pregação. Mas algo que é muito importante ser dito aqui, a respeito do ministério da palavra, a respeito da pregação, é que
a palavra de Deus, Paulo, Mateus e Álvaro, a palavra é o conteúdo da pregação, e a palavra é a autoridade do pregador. Sabe qual é a autoridade que vocês têm? A palavra de Deus. Sabe qual deve ser o conteúdo da pregação de vocês? A palavra de Deus. Isso nos mostra então que a ordem de Deus é: pregue a palavra e não pregue sobre a palavra. Vocês não pregarão sobre a palavra, vocês pregarão a palavra. Não está escrito que a palavra do pregador não volta vazia. O que está escrito é: a palavra de Deus não volta vazia. Se você quer estar debaixo dessa promessa, não pode sair da sua boca a sua palavra, mas tem que sair da sua boca a palavra de Deus. Essa é a verdade acerca do ministério da palavra. Portanto, o pregador, ele não cria a mensagem é de Deus. O pregador prepara o sermão, mas a mensagem é de Deus. Por isso que o seu sermão precisa emanar do texto. O seu sermão precisa nascer do que está escrito, e não daquilo que você pensa, não daquilo que você acha. Guarde as suas opiniões para você. O texto bíblico é o conteúdo da mensagem. Oh, irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela libera chamas de fogo e ela faz tremer o deserto. Irmãos, a palavra de Deus é eficaz, e a palavra de Deus é a espada do Espírito. Irmãos, é por isso que nós precisamos de zelar por isso, e não pregar sobre a palavra, mas pregar a palavra. É muito importante nós lembrarmos que o ministério da palavra é o instrumento pelo qual o Senhor estabeleceu que os seus eleitos fossem salvos. Como que aqueles que foram eleitos por Deus serão salvos? Através da pregação da palavra. É por isso que nós precisamos pregar, quer seja oportuno, quer não. Porque é através da pregação que os eleitos são salvos. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra. Não é ouvir as opiniões dos mais sábios, não. É ouvir aquilo que Deus estabeleceu como verdade. E a verdade, ela não pode ser questionada. A verdade, ela precisa ser recebida. E amados, no que concerne ao crescimento da igreja, é interessante porque hoje saiu muito da nossa boca acerca da expansão da obra, a expansão da obra. É isso mesmo. A obra está expandindo, isso significa o quê? Que a igreja está crescendo. Mas saibam de algo, Paulo, Álvaro e Mateus, porque eu creio que, se for da vontade de Deus, o Senhor pode um dia colocá-los para que vocês estejam à frente de uma igreja. E quando isso acontecer, é claro que nós reconhecemos que todo pastor, que todo líder e todo crente, ele almeja, ele aspira o crescimento da igreja. Se você não deseja o crescimento da igreja, tem algo errado com você. Nós precisamos falar sobre o crescimento da igreja com muita naturalidade, com muita fluidez. Falar sobre crescimento da igreja não é um assunto que nos constrange, pelo contrário, é um assunto que nos apetece. E eu quero que vocês saibam que, no que tange ao crescimento da igreja, o que você precisa entender é que a igreja vai crescer, porque a igreja pertence a Ele. Então, nunca faça uma pergunta: o que é que eu preciso de fazer para a igreja crescer? Mas sempre faça outra pergunta: o que é que eu tenho feito que talvez tenha impedido a igreja de crescer? Porque a igreja vai crescer. Nós cantamos aqui hoje. A igreja, ela tem prevalecido ao longo dos séculos. Reinos vêm e vão, impérios chegam e passam, mas a igreja do Senhor permanece de pé para a glória de Deus. Homens podem ser infiéis, mas o Senhor mais uma vez levantará uma geração de pessoas com integridade.
existe sempre o remanescente fiel. E a igreja vai crescer. Agora, é importante nós relembrarmos que, no tocante ao crescimento da igreja, existem duas coisas que não podem estar nunca no nosso coração: a numerolatria e a numerofobia. O que é a numerolatria? A numerolatria é a idolatria dos números. Os números não podem ser idolatrados na casa de Deus. A igreja, ela não pode adotar uma filosofia de pragmatismo à sua agenda. No século XX, irmãos, o pragmatismo foi a filosofia mais popular. Talvez alguém pode me perguntar, mas pastor Vinícius, o que é pragmatismo? É quando você diz: eu não estou interessado na verdade, eu estou interessado naquilo que funciona. É quando você diz: eu não estou preocupado com o conteúdo, eu quero aquilo que dá resultado. É quando você diz: eu não estou preocupado com o que é certo, eu quero aquilo que dá certo. Isso é pragmatismo. Eu quero te falar uma coisa: a nossa primeira preocupação é com a verdade da palavra, e não com aquilo que produz resultado. Por quê? Porque a igreja não é um mercado, e o púlpito não é um balcão de serviço, aonde nós estamos aqui para falar o que você quer ouvir. Saibam de algo: Deus está levantando vocês, não para falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que as pessoas precisam ouvir. É por isso que Deus está levantando vocês. O ministério da palavra não tem como fim arrancar aplausos do auditório, mas tem como fim arrancar pessoas do inferno. A boa pregação não é aquela que talvez você recebe um tapinha nas costas no final do culto, mas é aquela que através dela as pessoas se arrependeram de seus pecados. É o ministério da palavra. A igreja não pode deixar a verdade para dar ao povo o que o povo quer. Nosso compromisso é com a Escritura Sagrada, é em pregar com fidelidade aquilo que o Senhor nos levanta para pregar. Nós não podemos entrar na rota de buscarmos crescimento a qualquer custo. Não. Nós não podemos entrar na rota de querer atrair as pessoas com uma mensagem mais palatável. Não. Nós não queremos que as pessoas simplesmente saiam com a mente alimentada. Não que você receber informações seja um problema, mas com o coração aquecido. Mas você sabe que, por outro lado, ao mesmo tempo que não podemos ter numerolatria, idolatria por números, também não podemos ter numerofobia. O que é numerofobia? O medo dos números. Tem gente que diz que o importante não é ter quantidade, o importante é ter qualidade. Mas quem disse que o fato de você ter qualidade não fará com que você tenha também quantidade? Exemplo, prova, testificar, a igreja primitiva. A igreja primitiva, que é o nosso padrão, ela vivia uma realidade de busca por aquilo que é a verdade. A igreja primitiva, se você ler a descrição, conforme está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, era uma igreja que tinha qualidade. Mas sabe o que acontece? O Senhor acrescentava-lhes diariamente os que iam sendo salvos. Sabe por quê? Porque toda igreja que tem qualidade, é o próprio Deus quem dá a ela quantidade. Você sabe, nós não podemos justificar a nossa falta de zelo, a nossa falta de compromisso com a grande comissão, simplesmente dizendo que o importante é que nós somos fiéis. Mas muitas vezes tem gente querendo mascarar com a teologia a falta de compromisso com a responsabilidade de evangelizar o mundo. Tem muita gente querendo justificar com a teologia a falta de poder espiritual. A igreja vai crescer.
Sabe o que é interessante? Que uma coisa vai acontecer também. A igreja que cresce, inevitavelmente, ela é atacada. Toda igreja que cresce é atacada. A igreja primitiva foi atacada. É interessante que se nós olhássemos para uma janela, para um corte histórico na igreja primitiva, dos capítulos 4, 5 e 6 no livro de Atos, nós vemos aqui 3 formas pelas quais o diabo ataca uma igreja. A primeira forma pela qual o diabo ataca uma igreja é a perseguição. E essa maneira é aquilo que nós chamamos de o ataque de fora para dentro. Em Atos capítulo 4, a igreja de Jerusalém foi perseguida pelo sinédrio judaico. Ou seja, igrejas que crescem são perseguidas de fora para dentro. Mas você sabe qual é a segunda maneira que o diabo ataca uma igreja que cresce? Não é de fora para dentro apenas, mas é também de dentro para fora. É aquilo que nós chamamos de infiltração. Você tem a perseguição dos de fora, mas você tem também a infiltração. É quando o diabo coloca pessoas dentro da igreja para atacar a igreja. Sabe o que é interessante? Em Atos capítulo 4, nós temos o exemplo da perseguição, mas em Atos capítulo 5, nós temos o exemplo da infiltração. Porque aquele casal, Ananias e Safira, não serviam a Deus. Aquele casal não nasceu de novo. E aquele casal é o símbolo do ataque do diabo de dentro para fora. Então, é isso mesmo. Nós precisamos estarmos atentos e vigilantes com relação a pessoas que podem ser enviadas pelo diabo para atacar aquilo que nós estamos construindo em Deus. Por isso que, quanto a nós, repousa a responsabilidade da direção e da sensibilidade do Espírito Santo. Mas a terceira e última maneira que o diabo nos ataca é pela dispersão. Perseguição, Atos 4. Infiltração, Atos 5, mas dispersão, Atos 6. Porque em Atos capítulo 6, os apóstolos reconheceram que estavam dispersos, servindo às mesas. E eu preciso ser honesto com vocês. Existe um sofisma de que pastor bom é aquele que toma 10 cafezinhos por semana na casa de todo mundo, e domingo ele prega qualquer coisa. Mas eu quero te falar uma coisa. A sua responsabilidade primária é a oração e o ministério da palavra. Mesmo que talvez possa acontecer de você não ter tempo para atender todo mundo. Não estou falando que não é algo que nós fazemos, porque nós fazemos sim. Nós somos pastores de ovelhas. Nós deixamos as 99 e vamos atrás daquela que está se perdendo. Mas é por isso que na obra do Senhor é necessário que hajam os diáconos. É necessário que hajam pessoas que vão nos auxiliar nessa obra, porque nós não podemos deixar a oração e o ministério da palavra para atender as mesas. Saiba de algo, o pastor que você precisa, não é aquele pastor que massageia o seu ego. O pastor que você precisa, não é aquela pessoa que é o seu amiguinho. O pastor que você precisa, é aquele que prega a palavra de Deus para você ser transformado. E muitas vezes, os gabinetes estão lotados, porque o ensino no púlpito está fraco. Porque ensino forte gera homens fortes. Ensino fraco gera homens fracos. E eu não estou falando que procurar o gabinete pastoral é símbolo de uma fraqueza por si só. Não ouça o que eu não estou dizendo. Alguém que está entendendo o espírito que eu estou falando? O que eu estou falando é que talvez, se nós nos concentrarmos mais em formarmos discípulos maduros, nós podemos evitar, talvez, muitas coisas que nós passamos por simplesmente edificarmos uma igreja imatura. Pastor, eu vim para uma festa, está tão pesado o clima. Oh, amados, é o ministério da palavra, amém? Quero avançar
E eu quero falar para vocês, Mateus, Paulo, Álvaro e toda a igreja, que o ministério da palavra, sendo vivido com zelo e responsabilidade, ele tem o poder de corrigir 3 problemas que uma igreja pode enfrentar. O primeiro problema que Deus usa o ministério da palavra para corrigir na igreja é aquilo que nós chamamos de liberalismo. O que é liberalismo? Liberalismo é fruto do iluminismo e do racionalismo. E essas coisas apontam para quê? Apontam para a ideologia de que o ser humano só pode aceitar algo como verdade se for algo que a sua mente entende. Então o liberalismo falará isso. Você só pode aceitar como verdade o que a sua mente é capaz de entender. Mas sabe o que é poderoso? O ministério da palavra corrige isso. Por quê? Porque por mais que reconhecemos nós que a fé é racional, ela não é apenas racional. A fé também é supra-racional. O que significa que a fé é supra-racional? Como que você me explica que Deus, sendo um só, subsiste em 3 pessoas, em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é nem o Pai nem o Filho. E nós não somos politeístas, há um só Deus. Como que você me explica isso? Como que você me explica que o Deus Todo-Poderoso, que podia segurar o universo com a palma de suas mãos, coube dentro da barriga de uma mulher virgem? Como que você me explica isso? Como que você me explica os milagres? Eu quero te falar uma coisa: quando você não entende, você é chamado e convidado a crer. Portanto, o ministério da palavra, ele corrige o problema do liberalismo. E você sabe o que acontece? Em lugares aonde a doutrina é negociada, as pessoas começam a relativizar a veracidade, a autoridade bíblica. As pessoas começam, inclusive, a questionar a literalidade bíblica. Você sabe o que acontece? Lugares onde o liberalismo entra, querendo ou não, o liberalismo mata. O liberalismo entrou no continente europeu. Hoje, aquele lugar que foi o berço da reforma, aquele lugar que enviou missionários para as Américas, é tido como um continente pós-cristão. Por quê? Porque o liberalismo entrou. E aí você tem uma suposta negociação da literalidade bíblica. Tem liberal que afirma que Gênesis 1 e Gênesis 2 não são literais, que Gênesis 3 não é literal. Tem gente que quer fazer um combinado entre cristianismo e darwinismo, achando que essas duas coisas podem andar juntas. É impossível você negar a literalidade ou a historicidade de Gênesis 1, 2 e 3 e não negar todo o resto da Bíblia. Por quê? Porque a criação não está citada apenas em Gênesis 1, 2 e 3, mas em toda a Bíblia. E negar isso é tentar destruir todo o conselho de Deus, toda a verdade da palavra. Porque um liberalista, ele não tem compromisso com a infalibilidade bíblica, a inerrância das Escrituras. E essa casa, ela acredita na soberania da palavra de Deus. Como é possível? Está escrito, então é. Se o liberalismo é o primeiro problema corrigido em um lugar onde se zela pelo ministério da palavra, o segundo problema corrigido em um lugar onde se flui com responsabilidade o ministério da palavra é o sincretismo religioso.
Talvez você pode me perguntar, Vinícius, o que é sincretismo religioso? Nós podemos definir sincretismo como qualquer prática religiosa que provém da fusão de outras. É quando existe uma mistura de várias práticas religiosas formando uma nova. E isso acontece. Você sabe que no Brasil, nós temos muitas expressões do sincretismo religioso. E é óbvio que nós reconhecemos que isso se dá por dois motivos: pela colonização e pela formação do povo brasileiro. Então, nós lidamos com um povo que recebe herança indígena, que recebeu influência de cultos afro, catolicismo português, espiritismo kardecista. E então, existe uma verdadeira salada em pessoas tentando conservar hábitos que simplesmente são oriundos de outros lugares. E aí não adianta a gente pregar aqui que você não precisa de ir para a Trindade a pé, mas você querer falar da rosa ungida, do copo de água em cima do rádio ou em cima da televisão. Hoje não tem como mais, né? Porque a TV agora é fininha. Não tem como. Não tem como você acusar uma coisa e fazer outra. Não tem como você querer defender o sal grosso ungido. Não tem como. E por que essas atrocidades acontecem? Porque a igreja muitas vezes se desvia da Escritura e começa a cair em um caminho de engano. E aí, irmãos, nós não podemos começar a criar mecanismos humanos para atrair pessoas, sonegando delas o trigo da verdade. O papel do pregador é pregar a palavra. E aí quem não prega a palavra precisa ser muito criativo. Tem que ser criativo mesmo, para segurar as pessoas, para colocar medo nas pessoas. E aí é o seguinte, é como um chiclete, que você está lá mastigando, mas depois ele vai perder o sabor. E aí vai parecer que você está mastigando borracha. E sabe o que você tem que fazer? Aí você tem que começar a chupar outro chiclete. E aí é novidade em cima de novidade no mercado da fé. O que nós precisamos é apenas de uma coisa: da palavra. Ela é viva, ela é atual, ela é poderosa e ela é suficiente. É a palavra de Deus. Mas sabe qual é o terceiro e último problema que o ministério da palavra fiel corrige na igreja? A ortodoxia morta. E aí, amados irmãos, eu quero falar a vocês aquilo que mais tem queimado no meu coração, que na igreja Emaús nós não teremos experiência sem Bíblia, mas também não teremos doutrina ou ortodoxia sem vida. Quem está comigo? O ministério da palavra fiel, ele vai corrigir o problema não apenas das heresias, mas também da falta de poder e de unção do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando Eliseu mandou Geazi colocar o bordão sobre o menino que estava morto, sabe o que aconteceu? O menino continuou morto. Por quê? Porque o problema estava em quem estava segurando o bordão. Não vai adiantar Deus entregar algo nas suas mãos, se delas não fluir poder do Espírito. A mulher de Sarepta virou para Elias e falou: Elias, agora eu sei que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Quando eu estava meditando sobre isso ontem, sabe o que eu pensei? A única coisa que eu não quero na minha vida é que a palavra de Deus na minha boca não seja verdade. Por quê? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você ser boca de Deus. Tem gente que só fala, mas tem gente que é boca de Deus. E é óbvio que todos aqueles que são boca de Deus, eles falam a palavra.
Eu concordo com E.M. Bounds, um metodista piedoso do século XIX, quando ele diz que nós, muitas vezes, estamos procurando melhores métodos, enquanto Deus está procurando melhores homens, melhores pessoas. Deus não unge métodos. Sabe o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós não vamos ungir métodos, nós vamos ungir pessoas. Porque Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Então nós não podemos ficar à procura de melhores métodos, mas nós devemos nos tornar melhores pessoas. Homens mortos tiram de si sermões mortos. E sabe o que acontece? Sermões mortos matam. Nós dependemos do poder do Espírito Santo. Temos que pregar com fidelidade, mas também temos que pregar com poder do alto. Porque se o púlpito pegar fogo, os bancos também pegarão fogo. É triste quando um pregador tem coragem de subir para ensinar a palavra de Deus, sem estar com seu coração queimando. Irmãos, nós precisamos de entender que, sabe, estava me lembrando aqui de duas histórias, e eu encerro falando sobre elas. Teve uma vez que um pastor inglês, centenas de anos atrás, ele estava com uma pulga atrás da orelha, porque os seus cultos estavam vazios. Nessa mesma época, contemporâneo a ele, existia um grande ator de teatro que estava fazendo muito sucesso na Inglaterra, e por onde ele passava, fazendo as suas apresentações teatrais, os lugares, as arquibancadas estavam completamente lotadas e cheias. E aí um dia, esse pastor teve uma ideia, falou: já sei, eu vou conversar com esse ator, eu preciso entender o que está acontecendo. Por que quando eu vou pregar não tem ninguém, mas quando ele vai apresentar a fábula dele está lotado? Você sabe o que aquele ator virou para ele e falou? Seguinte: sabe qual que é a nossa diferença? Porque eu prego a minha mentira como se fosse uma verdade, mas você prega a sua verdade como se fosse uma mentira. Será que as pessoas acreditam que nós acreditamos naquilo que nós pregamos? Você sabe que no século XVIII, David Hume, o patrono dos agnósticos, foi visto correndo pelas ruas de Londres, e perguntaram para ele: Hume, aonde você está indo? Sabe o que ele respondeu? Eu estou indo ver George Whitefield pregar. Mas aí logo essa pessoa virou para ele e falou: então não estou entendendo, você não acredita naquilo que ele prega? Por que você está indo? Ele falou: eu estou indo porque ele acredita no que prega. Será que as pessoas, Mateus, Paulo e Álvaro, acreditam que nós acreditamos naquilo que nós estamos falando? Por mais que, por ser essa fala uma das mais conhecidas no universo do ministério pastoral, hoje eu estou aqui, meus amados irmãos, para relembrá-los o conselho de John Wesley, quando dando aula no seminário disse aos seus alunos: meus filhos, ponham fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. Amados, chegou o tempo de nós pregarmos com zelo, fidelidade, responsabilidade, mas com a unção e o poder do Espírito Santo. Você sabe, quero dizer algo para vocês. Eu sempre fui um apaixonado pelo ministério da palavra. Eu sempre fui um apaixonado por ensinar a palavra.
antes de receber uma palavra de Deus para sair do ministério aonde eu cresci e aonde eu me tornei pastor, antes de nós começarmos a igreja Emaús, eu dava aula de seminários, porque eu amava ensinar jovens, homens e mulheres que queriam ser pastores. Então, eu sonho com um dia que nós tivermos seminário teológico aqui na igreja Emaús. Eu sonho com esse dia. Mas uma coisa eu desejo: que os nossos seminários teológicos não alimentem apenas a cabeça dos nossos alunos, mas queimem o coração desses alunos. Porque nós não viveremos experiência sem Bíblia, mas também não aceitaremos ortodoxia sem vida. E hoje, o que o Espírito Santo falou ao nosso coração é que enquanto nós estivemos ordenando Mateus Soares, Álvaro Henrique e Paulo César, Deus irá chamar homens que estão aqui, mulheres, ao ministério da palavra. Eu profetizo que muitas pessoas hoje, nessa manhã, receberão de Deus comissionamento, receberão de Deus chamado, receberão de Deus convicção que o Senhor levantará nessa igreja, o Senhor levantará nessa casa uma geração de homens e mulheres consagrados e chamados ao ministério da palavra. Glória a Deus. O Senhor é bom e o Senhor é fiel. E se esses irmãos estão aqui, é pela graça de Deus, não é pelos seus respectivos méritos ou habilidades, é único e exclusivamente pela graça de Deus que nos foi confiado. Por mais que eu sei que para aqueles que assistem e celebram, pode até parecer um momento, talvez, de ter chegado, ter conseguido, mas na realidade para esses irmãos é apenas o início da jornada, é apenas o início do ministério. Eu gostaria de, com muita honra, chamá-los, e eu vou chamar o nome de cada um deles, e você pode celebrar Jesus por isso, você pode se alegrar, porque nós nos alegramos por aquilo que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos, amém? Então, com muito amor, com muita alegria no nosso coração, queremos chamar aqui o Paulo César, juntamente com a sua esposa Vanessa, que estará sendo consagrado ao ministério da palavra. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Com muito amor, com muito carinho, com muita alegria, gostaria também de chamar aqui, para ser consagrado ao ministério da palavra, Álvaro Henrique e a sua esposa Larissa, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Com essa mesma alegria, empolgação, para que se cumprisse aquilo que Deus havia comissionado, quero convidar também, você sabe, faz questão de mencionar algo que aconteceu. A Isis está grávida, e hoje pela manhã nós fomos surpreendidos com uma notícia de que ela começou a sentir uma complicação, e obviamente que foram minutos de muita apreensão e de muita tensão por parte de todos nós, tendo em vista tudo aquilo que estava programado, organizado, preparado. E a Isa então estava se maquiando e teve que correr para o hospital. Quando o culto começou, eu e Mateus ainda não sabíamos o que aconteceria, falando especificamente sobre o momento aqui de agora, mas pela graça de Deus, lá no hospital, ela ouviu dos médicos que está tudo bem com a gravidez, que está tudo bem com ela. E isso é apenas uma prova que o inimigo pode tentar se levantar, mas que durante o ministério de vocês saibam de algo: todas as vezes que o inimigo se levantar, ele se levanta para cair. E com muita alegria eu quero chamar aqui Mateus Soares e Isis
para ser ordenado ao ministério da palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vocês podem continuar de pé. Nós faremos o seguinte: eu irei orar por cada um deles, ungindo e consagrando eles ao ministério da palavra. Depois disso, nós teremos aqui uma ceia com eles. A igreja não vai cear apenas eles, como um símbolo de uma aliança ministerial. E eu convido você a não sair, porque depois eu vou conceder a palavra para as primeiras considerações dos novos pastores. Eu quero ouvir o que eles têm para falar. Amém? Quem quer ouvir o que eles têm para falar? Glória a Deus. Hoje é um culto muito especial. Quem está feliz de participar desse momento histórico? Eu estou muito feliz, muito feliz. Queria pedir então para que vocês dessem só um passo à frente. Isso. E os homens podem se ajoelhar e as esposas fiquem atrás deles. Começa a interceder onde você está. Começa a abençoar o ministério desses homens de Deus. Começa a profetizar unção. Começa a profetizar vida. Você é boca de Deus. Você é instrumento de Deus. Vocês que serão ordenados, Paulo, Álvaro, Mateus, consagrem a vida de vocês ao Senhor. Fala para o Senhor que a vida de vocês pertence a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Tu és poderoso, Senhor, poderoso. Não é sobre os homens, é sobre o propósito divino. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Erga suas mãos mais uma vez. Aleluia, com toda a sua força. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Nesta manhã,
Paulo César, nós estamos como igreja ungindo você, reconhecendo que foi o Senhor quem te chamou, reconhecendo que sobre a sua vida repousa a unção do Todo-Poderoso. Nós reconhecemos não apenas o chamado, não apenas o comissionamento, mas nós reconhecemos a capacitação que vem do alto para cumprir tudo aquilo que Ele designou antes mesmo que você fostes formado em teu ventre materno. A palavra que eu sinto é a mesma que Jeremias recebeu. Você mesmo nesse vídeo fez menção ao fato de quando no ventre da sua mãe você estava, e lá naquele ventre você já estava sendo separado para ser profeta às nações. Nunca diga: eu não passo de uma criança, porque o Senhor é com você. E eu declaro, Paulo César, que o seu ministério não ficará restrito à nação brasileira, mas eu vejo sobre a sua vida uma capacitação sobrenatural para percorrer nações, anunciando que Ele veio, que Ele morreu e que Ele voltará. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Toda a igreja estenda as mãos para cá. Continue orando pela vida do Paulo César. Profetiza, igreja, profetiza sobre o ministério dele. Santo, profetiza, igreja. É o Senhor Deus poderoso, Sim, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo, santo. sim, Senhor. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Foi neste culto a Deus, nesta solenidade, nesta reunião, Álvaro Henrique, que o Senhor te escolheu para ser ordenado ao ministério da palavra. Que você receba agora a capacitação sobrenatural para abrir a sua boca e pregar a palavra de Deus. Eu profetizo que você será reconhecido como um guardião da palavra nesta nação. Eu declaro que você irá sempre manusear com destreza a palavra do Senhor, e eu proclamo um novo tempo de revelação. Eu declaro que os mistérios divinos, os oráculos eternos serão descortinados aos seus olhos. Eu profetizo que todos aqueles que te ouvirem pregar sairão incendiados, não apenas pelo seu amor à palavra, mas também porque o próprio Deus irá incendiar o coração de cada um desses ouvintes. Eu declaro sobre a sua vida, Álvaro Henrique, Josué capítulo 1, a mesma ciência que você tem, que o Senhor foi fiel com aqueles que te antecederam, é a plena convicção que você tem que Ele será fiel contigo. Saiba de algo: tudo que você já viu alguém fazer não foi feito pela sua própria força ou pela sua própria capacidade, mas foi o próprio Deus quem realizou. O seu ministério é abençoado, é separado, é ungido, em nome de Jesus. Amém e amém.
de vir em glória. Toda a igreja profetiza sobre a vida do pastor Álvaro Henrique. Toda a igreja, estenda a sua mão para cá. O chamado de Deus, bem como o seu cumprimento, são obras exclusivamente do autor da vida, Mateus Soares. Foi o autor da sua vida que determinou que não apenas salvo você seria, mas hoje nós ordenamos e ungimos você ao ministério da palavra de Deus. Sobre a sua cabeça nunca faltará o óleo da unção. Sobre o seu ministério nunca haverá falta do fluir do poder de Deus. E eu declaro, Mateus Soares, que aonde você se levantará, haverá uma legião de anjos que estarão adorando, porque por onde você passa, o nome do Senhor é glorificado. Por onde você profetiza, a glória de Deus é derramada. Eu declaro que o Senhor não te unge apenas como um pastor, mas eu profetizo que você será uma voz apostólica. Eu profetizo que você terá um ministério como de um grande avivalista. Grandes coisas o Senhor fará sobre a sua vida. Eu declaro que assim como Estevão, você se levantará disposto a entregar a sua vida, e aqueles que assistirem você serão como o apóstolo Paulo. Eu sinto sobre a sua vida, Atos capítulo 7, ao ver Estevão entregar a sua vida, Paulo não sabia quem ele se tornaria. Eu vejo Mateus nessa estação, jovens, mas não apenas nessa estação, por toda a sua vida e ministério, grandes apóstolos Paulos, que estarão assistindo a sua entrega e a sua devoção. Sobre a sua vida, você pode descansar à sombra do Onipotente, porque você pertence a Deus. O inimigo não pode tocá-lo, porque você é ungido do Senhor. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Profetiza sobre a vida do pastor Mateus Soares. Santo!
Podem se levantar, pastores Paulo César, Álvaro Henrique e Mateus Soares, aplauda o nome do Senhor Jesus. Amada igreja, glória a Deus, glória a Deus. Amados, nós estamos aqui para reconhecer que vocês foram levantados pelo próprio Deus. O nosso papel não é levantar, o nosso papel é reconhecer aqueles que o Senhor já levantou primeiro. Hoje, juntamente com a nossa comunidade, nós dizemos a vocês que somos abertos para ouvir a instrução, para ouvir a pregação, que o Senhor usará vocês para nos ministrar. Tenham sempre a ciência que essa é a casa de vocês. Nunca poupe as palavras, nem dentro da casa, nem fora dela, porque quem chamou você é aquele que vai sustentar suas palavras. Nós vamos ceiar aqui, e enquanto isso nós vamos cantar uma música chamada Emaús, porque eu profetizo que a nossa realidade será o partir do pão. Quero convidar você a ainda não sair, porque depois desse momento nós ouviremos as primeiras considerações dos nossos pastores. Amém? Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa.
som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Glória a Deus. Podem chegar aqui para frente os casais. Antes de nós ouvirmos os nossos pastores, nós entregaremos para vocês apenas um memorial. Nós entregaremos para vocês. Daqui a pouquinho. Só vou me entregar para eles primeiro. Nós vamos entregar duas coisas para vocês. Nós entregaremos, pode vir aqui, Vitor, vou mostrar para a igreja. Nós entregaremos para vocês um certificado de ordenação pastoral, para que vocês, nos seus futuros gabinetes, escritórios, ou terem a liberdade de colocarem onde talvez for simbólico. Além disso, também entregaremos algo que para nós é o motivo de tudo. Hoje vocês receberão uma Bíblia, para que vocês saibam que vocês são ministros da palavra de Deus. Ao olhar para essa Bíblia, vocês saberão, esta foi a Bíblia que eu ganhei na minha ordenação pastoral. E que sobre vocês repouse a unção do Senhor, o poder do Espírito e o compromisso de não pregar sobre a palavra, mas de pregar a palavra, em nome de Jesus. Vocês vão receber os presentes. Nós vamos tirar uma foto de vocês com os presentes e depois nós vamos ouvi-los. Nossos fotógrafos, vamos fazer uma foto de cada um deles. Pode fazer de um depois do outro, não precisa ser de todos juntos não. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queria então a atenção da igreja. Queria convidar o pastor Paulo César. Você pode aplaudir Jesus por isso? Pastor Paulo César, fique à vontade. Fique à vontade para que você possa, de fato, falar o que está queimando o seu coração nesse momento, amém? Uau! Bom dia, família Emaús. É com muita alegria e com temor e tremor que eu me coloco aqui hoje diante de Deus e de vocês, amém? Eu queria parafrasear as palavras de Charles Spurgeon. Ele dizia assim: se Deus não te chamou para o ministério da palavra, não mexe com isso. Mas se Deus te chamou para o ministério da palavra, não rebaixe a sua posição, sendo o rei de qualquer país que seja. Eu reconheço, me alegro, que existe um privilégio, que existe de fato uma alegria envolvida
em dar a minha vida em prol do ministério da palavra, do chamado pastoral. Eu reconheço que é um grande privilégio também cuidar da noiva do Cordeiro, que Ele pagou com o seu próprio sangue, a noiva amada, a igreja. E eu me alegro nisso, mas eu também reconheço a responsabilidade. Eu reconheço que eu serei, como o pastor bem disse, nós seremos julgados mais severamente que outros. Eu reconheço que existe uma seriedade, mas mesmo assim, atendendo o chamado de Deus na minha vida, eu me comprometo. Eu quero dar tudo, como a música que nós cantamos. Quero dar tudo com amor e com alegria. E me comprometo a viver os meus dias para cuidar dessa noiva maravilhosa do Cordeiro, para alimentar com a palavra. Me comprometo também a me desgastar no estudo da palavra de Deus, ser fiel às Escrituras. Eu me comprometo a servir a igreja, me comprometo a servir os irmãos, e eu me comprometo a obedecer a Deus, custe o que custar. O que Ele pedir, eu o farei. Quero agradecer ao meu pastor Vinícius Mota, pastora Érica. Quero agradecer minha família, meus pais que estão aqui. Quero agradecer aos irmãos. Quero agradecer a todos, a minha amada esposa Vanessa, em especial, que são verdadeiros propulsores do chamado de Deus na minha vida. Mas principalmente, acima de tudo, eu quero agradecer ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que me escolheu antes, muito antes de eu existir. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele seja o louvor, a Ele seja o poder, a Ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos. E que o Cordeiro receba também na minha vida a recompensa do seu sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Igreja Emaús. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, é um dia de muito choro. É o choro de alegria, amém? Quem aqui compartilha desse sentimento? Vamos ouvir aqui as primeiras considerações do nosso querido e amado pastor Álvaro Henrique. Aleluia. Confesso que é muito difícil falar depois do Paulo, né? Responsabilidade. Mas antes de tudo, eu queria agradecer essa casa, agradecer a pessoa do pastor Vinícius, né, que é um amigo que a vida me deu e que eu tenho o privilégio de ter pessoas como ele ao meu lado, pessoas que conseguem enxergar, eu nem sei o que eles conseguem enxergar em mim, mas é um privilégio. Eu não sei se eu vou conseguir falar até o final, mas eu queria agradecer antes de tudo também a minha família, porque assim, graças a Deus, dias como esse fazem com que tudo comece a fazer sentido. Sabe, eu louvo a Deus porque se eu estou aqui hoje, é muito pelas pessoas que Ele colocou na minha vida, é muito pela família que Ele me deu, pelos pais que Ele me deu, pelos irmãos que Ele me deu, pela esposa que Ele me deu. E sem demagogia alguma, por muitas vezes em contextos existenciais a gente entra em algumas crises, mas se eu estou aqui hoje é porque eu tenho todas as minhas crises existenciais solucionadas na palavra de Deus. A palavra de Deus para mim é o sentido de tudo. A palavra de Deus faz com que a vida de fato faça sentido. E eu entendo que isso se torna uma responsabilidade e uma oportunidade de fazer com que isso se propague. Então, a minha alegria de estar aqui hoje é entender que o Senhor me chama para edificar a casa dele.
Irmãos, do fundo do meu coração eu tenho a convicção que a igreja do Senhor Jesus Cristo é a resposta de Deus para esse mundo. Eu tenho a convicção disso e eu não tenho medo algum de gastar qualquer coisa que seja para que essa verdade seja espalhada. Sabendo que aquele que transformou a minha vida é poderoso para transformar qualquer situação e qualquer circunstância. Então, dito isso, a minha oração, aquilo que o Senhor coloca no meu coração, é o que Davi fala no Salmo 27, no verso 4, que uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu venha habitar na casa do Senhor todos os dias da tua vida, para que eu possa contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. Esse é o desejo do meu coração, esse é o desejo daquilo que nós viveremos nessa casa, e eu assumo a responsabilidade de nós edificarmos uma casa que não parará em nós. É muito ruim nós vemos histórias daqueles que gastaram a sua vida, mas as próximas gerações se perderam. Pessoas que gastaram as suas vidas em instituições que não foram as igrejas dos seus filhos. O meu desejo é que nós edifiquemos uma casa que perdure por gerações e gerações. Que a igreja Emaús seja a minha igreja, mas seja a igreja da Lara, que seja a igreja da filha da Lara, e assim sucessivamente, para que o evangelho se propague nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Gostaria de convidar para suas considerações nosso amado pastor Mateus Soares. Amados, eu digo com um coração muito sincero, eu não escolhi estar aqui, mas eu decidi responder desde o dia que Deus me chamou. Eu falo para vocês, eu não escolhi ser pastor, mas respondi sabendo que não era algo que seria uma carreira de vida, mas seria uma via de cruz e de morte. Você pode ter certeza que maior temor eu tenho por estar ocupando essa posição a partir de agora. Eu já tinha muito temor no meu coração, mas eu sei que haverá maior rigor ainda, pela posição que a gente ocupa e pela unção que é escorrida na nossa cabeça. Aquilo que Deus nos confia não é um lugar para que a gente se assente, é para um lugar que a gente se levante, para que a gente sirva, para que a gente possa colocar a nossa vida à disposição de outros e se entregar em favor de outros. Eu digo algo para vocês, eu só estou respondendo esse chamado porque um dia eu entendi que aquele que me amou primeiro tinha uma forma de se sentir amado, e foi a forma que ele falou para Pedro. No livro de João, no capítulo 21, no verso 16, aonde ele replica novamente a Pedro, ele fala: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: tu sabes que eu te amo. E ele fala: então, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Podemos amar as pessoas de várias maneiras. Você pode expressar o seu amor por Deus de várias maneiras, mas existe linguagem de amor. E a linguagem de amor que Deus deixou claro para Pedro era que ele cuidasse daquilo que é importante para Deus, é que ele cuidasse das ovelhas do seu rebanho. E é por isso que eu tenho, a partir de agora, um compromisso com a nossa igreja, com os nossos pastores, com aqueles que estão aqui diante de mim, aqueles que são os meus discípulos, de entregar a minha vida assim como eu tenho entregado, para servir vocês, para cuidar de vocês, para ser o pastor de vocês, e para saber que eu vou amar ao Senhor, amando vocês e cuidando de vocês. Que o Senhor possa me dar a graça de terminar a carreira de pé, de terminar e concluir a carreira como Paulo também fez. Paulo fala que ele estava prestes a entregar a sua vida por libação. E libação fala de uma oferta de perfumes suaves e agradáveis a Deus. O meu desejo não é começar bem, meu desejo é terminar. E se o Senhor não voltar, no dia que eu for enterrado, que a minha vida seja como uma oferta de libação ao Senhor. Uma oferta que se derrame aos pés de Deus e possa ser um aroma suave ao Senhor. Que na minha vida não haja nenhuma ruga, nenhuma mácula, porque eu não sou alguém que quero manchar a vida da igreja. Eu quero ter um testemunho e eu quero honrar a posição que o Senhor tem me confiado a partir de hoje. É por isso que eu faço um compromisso com os irmãos, eu faço um compromisso ao Senhor. Eu agradeço porque até aqui todos vocês têm acreditado em mim. E eu falo para vocês que eu fui muito mais encorajado do que eu mesmo tinha coragem.
Obrigado aos meus pastores, pastor Vinícius, pastora Érica, porque nos dias das minhas maiores crises, foram os primeiros que eu corri. Eu sou uma pessoa de resolver muito bem os meus problemas sozinho, mas eu também não tenho problema nenhum em procurar refúgio onde eu encontro segurança. Eu agradeço aos meus pais, ao meu pai, à minha mãe, ao meu padrasto, meus irmãos, aos meus discípulos, a cada um que tem acreditado naquilo que Deus tem para a minha vida. E eu acredito que tudo isso é só para que eu possa continuar servindo vocês. Deus abençoe a vida de vocês, é só o começo da nossa história. Glória a Deus. Aleluia, você pode aplaudir Jesus mais alto? A Ele sejam dadas toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder pelos séculos dos séculos. Aleluia.